Pessoal, como eu prometi algumas semanas atrás, eu estou vindo aqui para a gente conversar um pouco a respeito de Batman Morte em Família. Essa HQ que eu considero, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes, não só dentro do universo dos quadrinhos, mas também dentro do universo cinematográfico do Batman no cinema. Acredito que, sobretudo, dentro da trilogia do Christopher Nolan, nós temos muito de Morte em Família. Sem dúvida nenhuma, é impossível você olhar o personagem no segundo filme do Heath Ledger e você não ver também muito da Piada Mortal. E claro, sem dúvida nenhuma, Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é anterior a essas duas aqui que eu mostrei ainda há pouco para vocês, que está aí, sobretudo o universo de Batman versus Superman e outros roteiros mais que nós vimos recentemente. Eu acredito que tudo isso se juntam como obras definitivas que trouxeram de fato essa identidade muito mais sombria do Homem-Morcego para as telas. É impossível você não assistir a trilogia do Nolan e você não ver muito a respeito do Morte em Família. Mas para você que não leu as HQs, de repente você só se liga em cinema, afinal de contas esse é o tema principal aqui do canal, para mim dar uma curta sinopse aí do que aconteceu dentro dessa história, eu tenho que voltar lá para 1982, dentro do próprio universo dos quadrinhos, quando o primeiro Robin, ou seja, o Dick Grayson, deixava o Homem-Morcego para seguir em sua carreira, digamos que solo, como herói, tornando-se então o Asa Noturna. Na ansiedade de substituir o garoto prodígio por outro, os produtores acabaram encontrando Jason Todd, um órfão que Batman acabou descobrindo quando ele roubava rodas do próprio Batmóvel. Depois de adotar o garoto e transformá-lo em Robin, as aventuras da dupla estenderam-se de 1983 até 89, quando começou-se a notar que a representatividade no universo DC deste Robin era quase nula. Então eles decidiram, olha só, espalhar a notícia que iriam matar o pobre coitado dentro das histórias do Homem-Morcego. Porém, no mesmo ano de 89, meses antes de editarem Morte em Família, editoras promoveram uma espécie de enquete feita por telefone, isso mesmo, pois na época ainda não tínhamos e-mail. Quando os fãs faziam uma ligação para a redação da editora, respondiam se eram a favor ou não da morte de Jason Todd. Em questão, sua impopularidade acabou se confirmando e dando origem a uma das HQs mais sombrias da história da DC Comics, coroando também o Coringa como um dos piores e sanguinários vilões de toda a era dos quadrinhos. Vamos dizer que na linha do tempo disso tudo, a Piada Mortal antecede o Morte em Família, quando todos já tinham ficado perplexos por aquela questão do Coringa ter deixado a Bárbara Gordon aleijada e etc e tal, ele já começava a se desenhar como um vilão, né, sanguinário, inescrupuloso, que era bem diferente, por exemplo, lá daquele seriado, onde o César Romero fazia, digamos que um Coringa mais bonachão, mais palhação, um cara que fazia aquelas invenções medonhas. Muita gente que não lia quadrinhos estava acostumado exatamente com aquela identidade do Coringa, até que veio a Piada Mortal, começou a mudar a coisa e, consequentemente, para consagrar, como eu disse ainda há pouco, o Coringa de vez, eles acabaram lançando o Morte em Família para dar o fim do Jason Todd, que já era um cara meio chato considerado pelos fãs, etc e tal. Bom, dentro dessa história, o que a gente vai começar a ver é o Jason Todd já, digamos que, no meio da adolescência, né? Se eu não me engano ele tinha entre 15 e 16 anos dentro da história, e ele começa
né, aquela fase meio de rebeldia, querer questionar o Batman a todo momento, o porquê de repente as coisas tinham que ser feitas só do jeito dele, e porquê ele, Robin, não tinha uma autonomia para poder fazer alguns trabalhos e também se dar bem em cima dos criminosos da maneira dele, sobretudo porque o Homem-Morcego não o escutava muitas das vezes. Com esse excesso de rebeldia, o Batman acaba afastando o Jason Todd para, digamos assim, que concluir o treinamento dele, pedindo para que ele se afastasse um tempo, quando o Robin decide meio que se rebelar e ir atrás da sua verdadeira história. Afinal de contas, ele era um órfão e queria saber de fato de onde ele tinha vindo. Chegando lá no lugar da onde ele se recordava das suas lembranças de infância, ele acaba se deparando com uma senhora que entrega lá para ele uma caixa, né, contendo uma série de recordações de quando ele morou naquele prédio. Ela tinha guardado aquilo por causa dos seus pais. Ele já sabe, é bem verdade, que o pai dele foi assassinado pelo Duas Caras, de certa forma, porque ele era uma espécie de capanga do terrível vilão, e consequentemente a isso ele decide ir atrás da sua verdadeira maternidade, digamos assim, né? Decide ir atrás dentro de um enigma que eu não vou desenhar muito aqui, afinal de contas quem não leu ainda, eu acho que eu vou estar sendo meio ingrato, entregando muitos spoilers. Aliás, é curioso porque o maior spoiler de toda essa história é em si a HQ, porque de fato já foi todo mundo ligando para lá e falando assim: a gente quer que o cara morra, e a DC já anunciou na época: a gente vai matar mesmo o cara, e na capa já traz: ó, o cara morreu mesmo. Então eu acho que o maior dos spoilers está aqui. Porém, consequentemente, o Robin ele acaba partindo para Israel. E aí que eu acho interessante essa visão dos produtores, dos roteiristas da época, que eles acabam incluindo ali o Oriente Médio, que já pegando fogo na época, principalmente pelas questões diplomáticas entre Irã e Estados Unidos, e acabam envolvendo tudo isso daí numa espécie de jogo de interesses políticos, né? Já garimpando, trabalhando aquela coisa do patriotismo americano que sempre se dá bem em cima dos terroristas. Já naquela época, acredite se quiser, 13 anos ou 12, 13 anos antes do próprio 11 de setembro, os caras já começavam a cutucar os caras ali com vara curta, tanto que o Ayatollah Khomeini, que era o grande líder, né, da barbárie do Irã na época, acaba aparecendo aqui em um dado momento dentro da história, muito curioso. E o Batman acaba, coincidentemente, indo atrás, porque o Coringa ele sequestra lá um míssil da força militar americana e acaba levando também junto para o Oriente Médio. E na verdade o Batman vai lá, acaba se encontrando com o Robin por lá e acaba tendo toda aquela parafernália que quem já leu sabe do que eu estou falando exatamente. Na minha opinião, eu vejo o Morte em Família como um roteiro muito ingênuo, propriamente dito, em comparação ao próprio Piada Mortal, em comparação ao próprio Cavaleiro das Trevas. Então, de fato, parece que eles quiseram fazer uma coisa realmente para dar fim no Robin. É essa a minha opinião, certo? A história, ela é clichê demais. Tirando esses aspectos terroristas, onde o Batman não atua em Gotham City e passa a atuar lá no Oriente Médio, os fatos se sucedem de uma maneira muito rápida, parece que eles estão empurrando o goela abaixo. Mas, mesmo assim, o impacto disso tudo que nós temos aqui dentro do Morte em Família acabou sendo o grande plot para que essa HQ se tornasse uma das mais importantes dentro da história do Batman e, consequentemente, tornar-se também uma referência para os roteiros, sobretudo, na minha opinião, que o Christopher Nolan acabou escrevendo, né? Mesmo a gente não tendo um Robin deliberadamente exposto na trilogia, apesar que lá no terceiro filme, né, tem aquelas sombras que eles acabaram escondendo dentro do personagem, ele se revela, entre aspas, no final do filme, mas aquela identidade, sobretudo do Heath Ledger, a gente percebe que vem aqui do Piada Mortal e dentro do Morte em Família, sem dúvida nenhuma. A relação
com o terrorismo que está inclusa dentro do roteiro do Morte em Família, a gente vê nitidamente no terceiro filme, que é o Dark Knight Rises. Ali, quando tem toda aquela conspiração da filha do Ra's al Ghul, que acaba se juntando com o Bane ali para colocar uma bomba em torno de Gotham City, né, que acaba ficando sitiada por todos os lados pela deliberadamente uma ameaça terrorista. Então a gente tira muito, no meu ver, dentro dessa ideia do Morte em Família, tá? Agora, falando um pouco de recordação, eu lembro que eu li o Morte em Família, onde inclusive eu tinha o original, que não é essa aqui já é graphic novel, né, estilizada dentro da coleção da DC, que foi lançada há pouco tempo atrás, e eu tive que recorrer porque eu era criança na época que eu tinha o original, acabou se perdendo pelo tempo, não tinha aquele espírito de colecionador, como eu tenho hoje, né, acredito que muitos também. Quando a gente falava que o Robin ia morrer, e imediatamente que vinha na cabeça da galera, principalmente os mais velhos, era aquele seriado dos anos 60. Daí o cara chegava pra gente e falava assim: não, peraí, você tá louco, isso daí não vai acontecer. Eu lembro que uma vez eu comentei isso com um primo meu que já tinha quase 30 anos, na época eu tinha 12, e eu falei: não, cara, a próxima edição que vai sair aí, a DC já anunciou, né, que os caras vão matar o Robin, vai ser o Coringa. Aí o cara: não, imagina, você tá pirando, que isso? Onde que existe isso? Imagina se o Robin vai morrer, porque o pessoal não tinha esse conceito geek, nerd que tem hoje, de você seguir passo a passo, exceto quem lia os quadrinhos. Então eu lembro que, desconsiderando toda essa questão de ser um roteiro meio fraco, na minha opinião, na época, para mim, com 12 anos, e também para a galera mais velha, foi um grande choque. Então era justamente isso, na minha opinião, que os roteiristas, os diretores de arte, a própria DC queria na época. Ela não estava muito preocupada se ia ser uma HQ de um grande roteiro, de uma grande qualidade gráfica, pois essa é a questão também que eu não vejo. Eu não gosto da arte da HQ, mas o próprio impacto que a história causa, né, o grande plot, que é a morte do segundo Robin, no caso aí, o Jason Todd, acaba transformando justamente essa edição num marco dentro da história dos quadrinhos, que, como eu disse ainda há pouco, vem da própria Piada Mortal e se completando a partir daqui. Já falando um pouquinho lá atrás, abrindo um pequeno parênteses, o Cavaleiro das Trevas, sem dúvida nenhuma, né, com o Frank Miller, foi o grande marco, porque começou a trazer essa identidade mais sombria do Batman, mesmo se passando, digamos que anos depois da própria Piada Mortal e o Morte em Família. Mas foi a partir daí que os caras começaram a ousar, matar personagens, começaram a ladear histórias com terroristas e uma coisa mais próxima do dia a dia. E foi isso justamente que o Nolan disse quando pegou a trilogia do Batman para fazer, que ele traria um Batman, digamos que mais pés no chão, mais aqui da terra. Se eu não me engano, foi essa a expressão que ele usou na época do lançamento do primeiro filme, quando começaram as gravações na época. Mas, finalizando, se você ainda não leu Morte em Família e é muito fã do Batman, mesmo se você gosta só de cinema, você não é muito ligado em quadrinhos, a história ela não é muito longa. Eu acredito que em cerca de 40 minutos você consegue ler ela inteirinha de boa. Se você é um leitor assíduo, principalmente devora livros, você vai conseguir ter uma leitura bem fácil, bem dinâmica. Mas, como eu disse ainda há pouco, não espera muito, se você ainda não fez, do roteiro, que é muito ingênuo, sobretudo se a gente for comparar isso aos roteiros que são feitos no dia de hoje. Mas é legal para você que está, de repente, começando aí a sua carreira, entre aspas, de nerd, né, do mundo dos quadrinhos, do mundo dos cinemas, você dá uma lida para você tirar um parâmetro de onde estão vindo e de onde vieram alguns roteiros do Batman dentro do cinema. Ok? Combinado, pessoal? Em breve eu prometo estar voltando aqui com mais novidades também a respeito de HQs e opiniões e reviews sobre o assunto, pois eu tinha dado uma parada, como eu disse para vocês, já faz uns 2 anos desde que eu comecei o canal que eu não trazia, mas eu decidi voltar sim,
para a gente comentar, afinal de contas é uma das coisas que fez parte da minha infância. Hoje eu não tenho muito tempo mais para ficar lendo HQ, mas de vez em quando algumas editoras acabam mandando aqui pra gente, eu dou uma folheada, acabo lendo, outras mais, e eu sei que tem muita gente que gosta, e hoje está se completando muito no cinema essas duas vertentes, né? O cinema se unindo com as HQs. Então eu acredito que algo bem legal que a gente vai conseguir estar desenvolvendo para vocês nos próximos reviews. Não prometo assim uma periodicidade, tá? Porque aqui é muito corrido e a proposta do canal principal é cinema, mas a gente vai se virando como a gente pode. Combinado, pessoal? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!